Oi, Silvia. Oi. Que bom a gente estar aqui. Mais um podcast do Oposto e Disposto. Uma alegria muito grande. E você, como Muito sempre, linda, maravilhosa. Obrigada. Bondade sua. E a gente vai bater um papo com quem hoje? Hoje nós vamos falar com a Camila Bianchi e com a Camila Ocano. E a gente Legal. queria que elas representassem um pouquinho para nós, né? Sejam bem-vindas, Camilas. Obrigada. Uma alegria muito grande vocês estarem aqui com a gente. Obrigada. É uma alegria enorme para nós. Nós somos sócias há 5 anos. Eu sou a Camila Ocano. Né? Sou casada, tenho 3 filhos. Essa é a parte mais importante da minha apresentação. Sou bióloga de formação, mas ao longo da minha carreira fui trabalhando com desenvolvimento humano. E hoje estou full time nesse assunto, né? Trabalho com desenvolvimento de pessoas, de equipes, de negócios. E a Camila é minha sócia. Que legal. Muito obrigada pelo convite. Isso, nós estamos felizes, né? Deus tá Eu aqui. sou a Camila Bianchi, eu sou profissional de educação física e também trabalho com desenvolvimento humano junto com a Camila Eugênio na nossa empresa, que é a Vitality U. Legal, excelente. E o nosso foco aqui é família, né? Eu acho que hoje a gente vê assim como um dos assuntos mais importantes, né? Porque a família estando estruturada, o resto tudo vai acontecendo, né? E a gente queria falar um pouquinho hoje sobre temperamentos. A gente teve a graça, quando a gente namorava, de conhecer sobre temperamentos, né? E a gente conseguiu aplicar e a gente conseguiu perceber que nós realmente somos opostos, mas que nós somos dispostos em Deus para que desse certo o nosso casamento. Então foi mais ou menos isso. E eu queria ver com vocês assim, sobre o temperamento e o bem-estar da família. E aí eu queria saber, Camila, assim, como que você iniciou os estudos sobre temperamentos? Então vamos lá. Primeiro por conta da minha família mesmo, né? Então, vocês que têm filhos, né? O pessoal que está nos ouvindo tem filhos, sabe que uma ordem não funciona igualzinha para o outro filho, né? Nossa, é impressionante isso. Não A é gente impressionante? E a gente aprende ali no Na dia a dia, prática, né? na Porque não prática. tem... E para um, às vezes, Manual de instrução, o mesmo né? comando funciona, para outro, parece que eu falei grego, né? Parece que Sim, eu estou falando sim. japonês. E eu estou falando a mesma coisa, né? Por quê? Por que isso, né? Então, a personalidade moldada pelos temperamentos, né? Que é o como a gente se expressa. Então, isso tem impacto direto na comunicação. Então, na verdade, a gente começou a trabalhar o temperamento por conta da comunicação. Né? Dentro da nossa experiência, a gente percebe que os grandes problemas sempre têm como fundo de causa a comunicação. Que pode não ser muito eficaz, pode não ser muito clara, né? Então, o que eu falo, às vezes, não é o que a pessoa escuta, às vezes ela entende o que eu não quis dizer. Então, por conta disso que a gente começou a aprofundar, né? Através da análise comportamental, estudar os temperamentos. Agora, voltando um pouquinho, o que é temperamento? Da onde que vem esse nome? Dá um contexto histórico aí, porque tem, como a Silvia falou, a gente teve a graça de conhecer isso há muito tempo. Mas talvez tenha gente que esteja nos assistindo que temperamento tem coisa a ver com tempero, com temperança. Da onde que vem isso aí? Tem também. Também tem. Tem muito a ver com como as pessoas se expressam e ele tenta ligar com um elemento da natureza. Né? Então, por isso que os primeiros estudos, né, falando sobre temperamentos, ele conseguiu classificar todo mundo em 4 tipos. Hoje, para falar a verdade, hoje tem outras linhas que abrem mais tipos, mas vamos concentrar nesses 4 que são os mais O que a gente emblemáticos. mais estudou foram Isso. esses 4. E aí cada tipo de temperamento, né? A gente chama de perfil comportamental, né? Quando a gente faz uma análise de comportamento, ele vai ter uma característica, vai ter um ponto de atenção e vai ter um desejo, uma necessidade, né? Então, por exemplo, o temperamento do fleumático, né? Que seria pra gente alta estabilidade, o elemento natural que se diz, né? Que mais o identifica é a água. Porque ele se adapta tranquilamente em qualquer ambiente, né? Da mesma forma, o colérico é o fogo, né? Então tem muita intensidade, muita força, deixa uma presença marcante e assim por diante. Então, esses estudos são muito antigos, né? E hoje, dentro da psicologia, isso é muito utilizado, inclusive, para as empresas de RH,
para entender o perfil dos seus funcionários, para poder direcioná-los de forma melhor. Como a gente considera a nossa família como um empreendimento, Exato. né? E como a Silvia falou, o mais importante. O mais importante de todos. Então, os cônjuges, né, são os CEOs, vamos dizer assim, sócios, né? E ele tem que gerir todos os relacionamentos daquela família, com pessoas diferentes, porque nasce do mesmo pai e da mesma mãe, mas Sim. são completamente diferentes. Então, nessa linha que você está falando, então os temperamentos são herdados do pai e da mãe. Os temperamentos, um pouco deles são herdados, mas um pouco também é da identidade única de cada um, né? Ah, tá. Eu gosto muito de pensar assim, Deus é muito criativo, né? Sim. Então ele não precisa fazer muitos robozinhos, né? Sim. Então pode ser sim que um filho tenha um temperamento completamente diferente dos pais, sim. Quando você estava falando a gente não percebe às vezes, mas, quer dizer, a gente não sabe disso, mas a gente percebe no dia a dia com os filhos, né? A gente reparou, quando a gente tinha a nossa filha mais velha, ela tem um determinado temperamento. E você, por exemplo, ficava bravo com ela e falava assim, você vai ficar agora de castigo aqui, fica aí de castigo. E não era nada violento, nem nada disso, né? Mas era para fazer ela pensar. E ela ficava. E ela ficava sentadinha ali e pensava naquilo e refletia e tal. E se a gente bobeasse, vamos supor, estava no meio do corre-corre lá, Tadinha, ia fazer outra 2 horas. coisa, ela ficava lá sentada pensando naquilo que ela tinha feito. No segundo filho, a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Então você fica sentado aí pensando no que você está fazendo de errado. E não dava 15 segundos para aquela criança ficar sentada. E nem pensar e tal. Então, duas pessoas diferentes. Então a gente tem filho, por exemplo, que a gente fala assim, ó, esse filho aqui a gente precisa fazer a correção dessa forma. Isso. Esse aqui, nesse ponto que a gente corrigiu o outro, a gente tem que estimular para ele fazer o que o outro faz naturalmente, né? Isso. É muito interessante isso. E a gente entendeu isso só a partir do momento em que a gente começou a ver os temperamentos, né? Exatamente. E foi muito interessante, porque a gente percebia traços, né? Meus e traços dele nos filhos, né? E aí, como você falou, aí tem a história própria deles, né? Tem, assim, o lar onde eles vão crescer. Então, uma criança que vive num lar violento, por exemplo, ele vai ter o temperamento dele de uma forma bem difícil de ser trabalhada, porque ele está vivendo agora uma outra criança que vive num lar de equilíbrio dos pais e tudo mais, o temperamento dele vai ser bem usado, né? Eu posso usar bem o meu temperamento, é isso, Camila? Eu posso usar bem tanto para o bem como para o mal? Como é que funciona isso? Ah, com certeza. Então, assim, né, o temperamento, pensando nessa linha de raciocínio, ele não é bom e não é ruim. Tudo vai de como aquele temperamento está sendo utilizado. Então, por exemplo, como a Camila Eugênio falou, a questão do colérico, né? Que tem essa questão da força, essa questão de que ele vai muito também à frente, né? Pode ser de negócio, se ele for um líder e tudo mais. Então, ele pode fazer isso muito bem se ele tiver algumas habilidades desenvolvidas, se ele tiver aí outras virtudes, inteligência emocional, ou ele pode fazer isso muito mal, sair arrastando tudo, destruindo os negócios, ao invés de criar negócios, né? De forma Passando impulsiva. por cima dos outros, né? Exato. E a mesma questão a criança, os filhos, como vocês colocaram. Então, um pode ser colérico e agir de uma forma um pouco diferente do outro, porque aprendeu a fazer diferente do outro, e assim por diante na nossa vida, e com todos os outros temperamentos também. Então, e uma coisa que eu queria falar, né, para vocês aí que estão nos assistindo, que o temperamento, ele pode ser melhorado, porque às vezes a gente tem a tendência de falar, essa pessoa que é colérica, e coloca assim um selo, né? Então, temperamento não é camisa de força. Não é né? camisa de força. Não é alguma coisa que te determina. Exatamente. Então o objetivo é você ter virtudes, né? Então você desenvolver as virtudes do seu temperamento. Então as coisas que não são tão virtudes,
você diminuir e as coisas que são virtudes você trabalhar, não é isso, Camila? É isso mesmo. O temperamento, ele tem que ser usado a nosso favor. Né? Mas primeiro a gente precisa conhecer, né? Primeiro, então, o grande convite é cada um conhecer o seu próprio temperamento e todos os 4, né, que existem, porque você vai poder perceber as nuances nas pessoas com que você se relaciona. E a partir daí, usar essa questão do temperamento, tanto o seu quanto daquele com que você está se relacionando, para o objetivo em comum de vocês. Então, por exemplo, uma sociedade, né? Eu e a Camila, nossos temperamentos, a gente tem algumas mudanças, né? Eu tenho alguma coisa que ela não tem e ela tem coisas que eu não tenho. Às vezes até intensidades diferentes, mais intensa nela, menos intensa em mim. Como que nós vamos usar isso ao nosso favor? Né? Um exemplo é, por exemplo, a Camilinha, ela é super comunicativa. Né? Então, abre caminhos, conversa com todo mundo. Eu já sou mais reservada. Mas, ao mesmo tempo, por isso, eu reflito um pouco mais antes de tomar as decisões. Né? Então, a gente balanceia nossa relação, né, com esse pensamento mais crítico, mais observador, com a emoção, a energia, levar para frente dela. Né? Ela me arrasta e eu dou uma segurada. Então, assim funciona bem, como deve ser no casamento, né? Com os filhos. Eles estão perguntando, vocês estão falando o tempo todo antes de você falar do casamento, né? Nossa, Posso só dar uma pitadinha aqui? Claro, que ela falou que você é falante, pode falar. Isso. Fica à vontade. Abrimos espaço. Ela falou da questão de dar uma segurada. Então, quem dá uma segurada normalmente é o fleumático. Então, ele... aproveitando, né, para falar um pouco disso, a questão, né, de bom e ruim e também a questão das virtudes, a Cami, ela aprendeu a fazer isso muito bem. Então, não é que ela segura e não vamos, né, fazer nada. Sim. Então, é um segura para pensar em como será feito a ideia. e chegar lá no objetivo. Entendi. Então, esse seria um lado... vamos colocar assim, virtuoso, trabalhado do fleumático. Ao passo que ela poderia também, vamos pensar e ficar pensando por esses 5 anos, Exato. a gente continuar pensando se iríamos abrir a empresa ou não, e tudo mais. Exatamente. Não, vamos continuar, mas daqui 10 anos. Será? Então, interessante. É uma forma de perceber esse Ponderar trabalho não é virar também. uma âncora, né? Uma poita para segurar, para frear tudo, né? Exatamente. Exato. Ô Camilas, e vocês estão falando o tempo todo de 4 temperamentos, mas até agora vocês só citaram 2. Fleumático e colérico, vocês falaram, né? Isso. Quais são os outros 2 que tem? Então, vamos lá, né? Os outros 2 são sanguíneo, né? O sanguíneo é o comunicativo, é o emocional, é o que gosta de pessoas, né? Então, ele busca estar com as pessoas, é muito bom nas relações, né? Networking. E ele tem essa necessidade de estar com as pessoas. Muito criativo, persuasivo também, né? Consegue, com aquela facilidade da comunicação, colocar as pessoas, trazer as pessoas consigo. Eu estava em dúvida se tudo que você estava falando, se a Silvia é isso ou não. Mas na hora que você falou persuasivo, é a Silvia. Você teve certeza. Ela faz o que ela faz de mim de gato e sapato. Ela faz... Ela te convence sem gerar um estresse, não é isso, Carlão? É um gato e sapato virtuoso. Esse fim de semana a gente estava em lugares diferentes e uma pessoa veio oferecer uma bebida para mim e eu fiquei perdido, porque eu não sabia se eu queria ou não queria. A Silvia não estava do meu lado para saber. Eu quero ou não quero? Assim. Nem tanto, né? Mas a Camila, você falando, assim, muito parecida comigo, você. E o Carlão também é muito... O temperamento de fundo é fleumático, né? Eu acho que o que predomina é isso. Né? E o que predomina no meu sanguíneo. E aí, o nome do programa, né? Opostos e dispostos, ele é verdadeiro, porque nós somos opostos. E aquela coisa de os opostos se atraem, é verdade. Por quê? Porque aquilo que falta em mim, que é o equilíbrio, que é pensar, que é raciocinar
por alguma coisa e tal, eu encontrei nele. E aquilo que falta nele, que é, não, vamos fazer, vamos pôr para rodar, né, amor? Eu acho que é mais ou menos Quando a isso, gente né? começou, a gente está casado há 36 37. anos. Há controvérsias aí. É 37, ela está certa. 37. Ah lá. Esse ano Ela a gente sempre vai tá fazer. certa, Ela Carlão. sempre está certa. Acho que falar, É. falar de sociedade é mais fácil do que falar de casamento. Só que a gente começou a namorar há 46 anos. Né? Uau. Então faz tempo que a gente. Ela tinha 3 anos quando a gente começou a namorar. Isso é verdade. Ela está com Meu pai 49 já agora. chama. Então, mais ou menos por aí. Mas quando a gente começou a namorar, era muito evidente isso, porque ela vinha me apresentava, olha, essa aqui é a Camila, minha amiga. Ela falava assim, que eu parava do lado e fazia assim, opa, tudo bem. Ele Era só o mexia máximo a que eu fazia era mexer sobrancelha. a sobrancelha. Aí eu chegava pra Silvia, essa aqui é a Camila Eugênia, minha amiga. Camila! Aí já dava um abraço, e ela abraçava, e beijava, e fazia. E 2 minutos já eram as 2, Melhor ela já amiga. sabia Melhor tudo amiga. que a Camila tinha. Então isso ficou muito evidente. Por quê? Porque eu era mais fechadão. Para eu estar aqui falando com vocês, conversando com vocês, é muito casamento, é muito oposto e disposto aqui, porque e ela para estar fazendo aqui, para seguir uma pauta e tal, também é muito casamento, porque Sim. ela começa a pegar coisa daqui, dali, a tirar ali, né? Exatamente. Se ela não Deixa eu voltar pra tivesse pauta. na virtude, isso aqui não sairia nunca, né? Olha que legal. E o outro Essa é temperamento, eu já vou interessante. puxar essa, né, de vocês Isso. falando da pauta, né, de seguir um controle, seria o melancólico, né, que foi o último que a gente não falou, né. Então, o melancólico, ele é mais reservado, ele é mais introvertido e ele busca seguir umas regras, seguir uns limites. Ele se sente seguro, entende? Seguindo Com esses os limites. limites. E ele vai buscar a melhoria contínua. Então, ele vai ser sempre melhor. Ele quer ser sempre melhor. Então, ele vai procurar fazer as coisas com muita perfeição. Esse é o melancólico, né? E dentre os temperamentos, ele acaba sendo um pouco mais rígido. Porque ele vai exigir-se mais, né? De si mesmo e Sim. também dos outros. E dos outros, é. E eu não sei, eu tenho a impressão que o melancólico, ele é um temperamento que tem mais dificuldade de perdoar. É por aí também? A gente pode trazer o temperamento para a vida espiritual, né? E eu Tá. acho isso muito, muito saudável, porque a gente consegue pensar em antídotos, Sim. né? Para resolver as nossas mazelas interiores. Mas o melancólico tem um pouco, sim, dessa dificuldade, porque como ele pensa, ele rumina, Fica. ele lembra e Nossa. ele sofre. Entendi. E ele continua sofrendo. Então, na verdade, a dificuldade do perdão vem disso. Né? Então, eu poderia ter feito melhor, aquela pessoa poderia ter feito melhor para mim. E aí, aquela coisa Isso que daí era. paralisa, né? E ele vai virando uma bola de neve. Entendi. Ao Isso passo. se dá um pouco por conta da necessidade da perfeição, de ter Entendi. feito certo Entendi. para não causar, não ter que dar o perdão ou ter que de repente receber. Entendi. Tá. Então, Ele não gira quer um pouco errar, em mas torno disso. Isso. Tá. Por Ele não falar quer. Agora nisso, essa depois eu preciso conversar com você, porque tem uma coisa que faz tempo que eu não consigo perdoar. Agora dizem, É brincadeira, é brincadeira. dizem os É estudos, brincadeira, não é. sabemos se é verdade ou não, os coléricos que nos digam, mas os estudos mostram que, na verdade, eles é que têm mais dificuldade de perdoar, De porque é tudo perdoar. muito em alta intensidade, né? Entendi. Inclusive, essa questão do perdão. Ou A perdoa impressão que eu tenho é mesmo. que o colérico, quando ele tem alguma coisa ruim, ele vai lá e se precisar, sai no tapa e resolve e aí já passa, né? Diferente do melancólico, o melancólico tem mais uma tendência de guardar. Que Mas vocês isso acham se disso? ele quiser resolver. Ah, tá. Senão, Se ele não vai, quiser. aquilo vai para dentro também e ele vai ficar com aquela briga lá para sempre. Agora uma dúvida. O casal que está namorando, vocês acham interessante eles estudarem sobre o temperamento para a hora que forem casar, né? Se forem casar, eles terem já uma base, né? De saber. Porque quando eu estudei temperamentos, que eu fui entendê-lo num monte de coisa, eu não entendia. A gente estava namorando ainda, Estava né? namorando. Então eu falava, nossa, mas é
é realmente oposto, sabe? Nossa, mas ele pensa assim, né? E aí quando a gente se conheceu, eu falei, não, então a reação dele é assim porque é desse jeito. E a minha reação, né? Então foi legal porque nós somos dois diamantes brutos, né? Que a gente vai lapidando um ao outro. Então é isso que é. Eu quero entregá-lo uma pessoa melhor do que quando eu recebi. E a mesma coisa ele, né? Então a gente vai, nesse lapidar que a gente vai se conhecendo. E aconteceu isso com a gente, assim, um foi conhecendo o outro, um foi entendendo o outro melhor, né? Então é bom no namoro dar uma estudadinha, assim, sentar para fazer lição de casa, é isso? O que vocês acham? Eu acho fundamental. Não é só bom, mas acho fundamental. Eu não tive essa graça, né? Porque quando namorava, não conhecia os temperamentos. Mas depois de casado, botamos, sentamos junto e a gente usa. Por que isso é importante? Vou dar 2 exemplos, assim. Tem uma cliente deu um depoimento agora faz pouco, não faz nem um mês. Que quando a gente entende dos temperamentos, aquilo que a gente acha um defeito no outro passa a ficar mais leve, porque a gente não enxerga mais como um defeito, mas como uma dificuldade. Só isso. Que legal. Então a gente não rotula como, ele tem esse defeito. Não, é só uma dificuldade que talvez eu não tenha, ou talvez eu tenha também, e que ele pode passar por cima. E que pode trabalhar também, né? Isso. Sim, Não, até Camila, porque às vezes nem... Pode ser que não seja uma dificuldade. Pode ser que seja só a forma diferente do outro, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, a minha forma de pensar, de agir é essa, e do outro não é. E não quer dizer que do outro seja ruim, só é a forma dele. Ô Camila e Eugênio, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente destacar. Aliás, vocês duas estão dando show aqui, né? Estão falando um monte de coisa, mas eu acho que isso não pode passar em branco. A gente falou que a gente conheceu o temperamento no namoro e você falou que não teve, conheceu depois. Isso. Mas o que eu quero destacar? Que é sempre tempo de estar disposto a melhorar, a entender melhor a si mesmo, entender melhor o outro. Não eu acho que isso que é bacana. E a gente, até quem está nos acompanhando, né, fica, e se eu tivesse feito aquilo, fica vivendo de passado, é museu, né? Não, isso aqui, o fato de eu não ter conhecido o temperamento quando eu namorei, fez você estar aqui hoje, construiu você, fez com que você fosse atrás de virtudes, de praticar virtudes, de melhorar, de ser melhor esposa, ser melhor profissional, ser melhor mãe. É por aí, não é? Isso, é por aí mesmo. E outra questão que eu acho que é fundamental, meu esposo é tipo a Silvia, sabe? Super comunicativo. Ele anda na rua, ele já conheceu todos os porteiros de todos os prédios, já marcou um churrasco, já levou em casa, entendeu? Totalmente diferente de mim, que eu sou mais estilo do Carlão, sou mais reservada, né? Então, eu uso, né, isso dele, ele usa minha observação a favor da nossa família. Então, precisa receber alguém em casa, no geral, é ele que faz o convite, ele que organiza, ele que, o dia... Porque se depender de mim, eu não vou querer muita gente em casa, toda hora. Para ele, todo dia tem uma festa. Todo dia ele recebe alguém. Então, é legal isso, porque me tira da minha inércia, né, me tira do meu conforto. O fleumático, ele tem uma tendência a ficar no cantinho lá, com o controle na mão, só isolado, né? Não sair, me tire da minha zona de conforto. Exatamente, eu tô bem tá aqui, ali, né? tá bem, né? E graças a Deus que tem outros temperamentos, senão o mundo não ia evoluir nunca, ia ficar todo mundo assim sentadinho. Camila, e você, a Camila Bianchi, como você que é mais ativa e tal, mas como é que você lida com isso? Quando você encontra uma pessoa que não topa entrar no mesmo ritmo que você, como é que você lida com isso? Então, vamos lá. Eu tenho o meu lado sanguíneo. Agora tem uma outra parte que às vezes as pessoas não acreditam, que é o meu aporte melancólico. Aqui vem a novidade. E aí? Então, é assim, né? Nós podemos ver isso como uma briga, um conflito interno, ou como era antigamente na literatura, lá quando se descobriu os temperamentos, que se falava inclusive de quando acontecia isso, poderia ser a pessoa um esquizofrênico e tudo mais. Hoje a gente já sabe que assim, são análogos,
na literatura, né? São comportamentos diferentes. E se você desde criança tem lá seus temperamentos, você foi aprendendo com o meio, né? Na questão da autorregulação, vendo as pessoas, com os pais. Os pais educando Os também, pais né? educando, a escola, os meios, como ir usando isso, Certo. né, a favor, para não ficar ali realmente os comportamentos brigando. Então, quando eu descobri isso, foi uma grande libertação. Inclusive, foi um dos motivos de eu procurar a teoria, aprender meu autodesenvolvimento, porque eu tinha momentos que eu queria ficar totalmente na minha ali, super analítica, analisando tudo. E aí, de repente, eu analisei tudo. Ah, mas não preciso disso daqui, não. Vamos lá, vamos embora então pro podcast que vai dar tudo certo. Nem olha lá a pesquisa que fez. Ficou um tempão nos detalhes do que ia falar, do que ia fazer. E isso aconteceu muito na escola. Às vezes eu ficava um tempão preparando um trabalho, nunca o trabalho estava bom. Chegava na hora de apresentar, a professora mudava tudo e eu sempre me dava bem no improviso. Mas que negócio é esse? Entendeu? Eu tô lá em casa no detalhe por detalhe, a hora que chego aqui eu vou bem no improviso. Olha, que legal. O sanguíneo tem isso. Tem muito de improviso. Então eu fui, assim, com a maturidade tentando entender isso, como que depois no trabalho, isso foi me acompanhando, obviamente. Então, se eu estava ali numa situação de embaraço com os alunos, vamos colocar assim, né? Como professora, sempre com muitas pessoas, o lado do sanguíneo, e por outro lado, sempre muito analisando ali as relações, o que a pessoa está falando, o que ela está fazendo. Então eu fui aprendendo a conviver. Exato. E aí, quando conheci os temperamentos, fez sentido. Fez sentido. Às vezes eles dão uma brigada também. Continuam brigando. Isso mas mesmo. daí a inteligência realmente, as virtudes, tudo mais que a gente vai desenvolvendo para lidar com isso. É verdade. Gente, muito bom, né? Muito bom. Eu ficaria acho que dá aqui pra gente... um bom tempo conversando com vocês, porque o assunto é muito rico, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Respondeu. voltando nela, então eu consigo lidar bem com essa, quando eu vejo isso no outro, porque eu falo, é o lado, tá, vamos lá, vamos ficar mais analítico aqui então. Legal. Vamos dar uma segurada, né, mesmo Isso é muito importante. Você não, em qualquer temperamento, seja qual for, você não achar que você é o centro do mundo, né? Sim. Mas como você falou, eu olho e entendo o outro também. No entanto, isso acontece hoje. Não quer dizer que antes de entender não dá uma briguinha aqui interna, depois a gente centra de novo, não, vamos lá. Não, essa tensão vai sempre existir. Tem um tal de pecado original que fez a gente, deixou essa briguinha lá dentro, né? Entre eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal, eu quero fazer... É bem por aí. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Nós queríamos agradecer, Sim, né? muito legal. Muito legal. Acho E que vamos continuar esse papo também, né? Eu a gente acho. vai fazer uma parte 2? Nós vamos fazer uma parte 2, Tá bom, né? então essa aqui é a parte 1. Ótimo. Não, porque a gente tem muita coisa para conversar e vocês têm muita experiência também para passar para a gente, para quem está em casa nos assistindo também. Então, legal. Uma alegria. Obrigada, Muito gente. obrigado, gente. Obrigada a Fiquem com vocês. Deus. Até a próxima. Até a próxima. Até.